Você decide que hoje vai ser o dia em que não se importa com a polêmica da vez, mas aí o algoritmo descobre o seu ponto fraco e te entrega um recorte de 3 minutos com alguém chamando outra pessoa de burra. Antes de perceber, seu polegar já tá coçando para digitar um textão defendendo um ponto de vista que você nem sabia que tinha sobre a geopolítica de um país que você não acha no mapa. Você abre o aplicativo de mensagens no meio da tarde só para ver se o entregador tá perto, e lá está, uma notificação num grupo de família sobre um assunto que aconteceu há exatamente 10 minutos. Alguém postou um print, um corte de vídeo de 30 segundos de um podcast que ninguém assistiu inteiro, seguido de uma frase em letras maiúsculas que termina com 3 pontos de exclamação. E aí vem a exigência silenciosa, invisível, mas pesada como um tijolo molhado. Você precisa achar alguma coisa sobre aquilo. Não dar mais só pra olhar, suspirar e fechar a tela. A nossa época inventou uma obrigação bizarra de que a ignorância sobre qualquer fatia da realidade é um defeito de caráter. Se você diz eu não vi sobre isso, o silêncio que se forma do outro lado tem um peso esquisito. Parece que você admitiu que não tem pulso firme, que tá em cima do muro, que é covarde, ou pior, que tá desatualizado do grande circo diário. A gente foi sequestrado pela urgência do pitaco. Lembra de como era antigamente? Dava pra simplesmente não ter ideia sobre as coisas. A vida acontecia na praça da cidade ou na mesa da cozinha, e a imensa maioria dos assuntos simplesmente não dizia respeito à nossa pequena existência. Existia um território sagrado chamado "não é da minha conta" e o outro chamado "eu não sei o suficiente para falar". Hoje em dia, esses territórios foram asfaltados. Transformaram a ignorância momentânea no crime civil. Você tá na fila da padaria, o pão francês tá saindo do forno, cheiro bom, e na sua cabeça tá rodando um debate feroz sobre uma polêmica geopolítica que explodiu num país que você mal sabe localizar no mapa, mas sobre a qual você já se sente culpado por não ter formulado uma tese de 3 parágrafos para postar nos stories. A gente vive com a sensação permanente de que se a gente não tiver uma opinião formada, pesada, intransigente e imediata sobre o último escândalo da internet, a gente deixa de existir. Como se o pensamento fosse o único comprovante de vida restante. Sempre tem aquele amigo que parece um terminal de notícias enguiçado. Ele não consegue te dar bom dia sem antes emitir um juízo de valor categórico sobre a reforma de urbanismo do bairro vizinho ou sobre a declaração infeliz de um ator que ninguém lembrava que existia até 5 minutos atrás. Você viu o que fulano falou? Ele te aborda na calçada já com o chicote na mão. E se você diz não vi, ele te olha com aquela sobrancelha levantada de quem encontrou um fóssil de preguiça mental. Parece que você tá pecando contra a modernidade por ter tido a ousadia de usar o seu tempo livre para pensar em absolutamente nada. É aqui que entra o velho Sócrates, aquele senhor grego pentelho que andava pelas ruas de Atenas fingindo que não sabia de nada só para irritar os intelectuais da época. Enquanto todo mundo na praça de Atenas estava lá cheio de certezas, com discursos inflamados sobre a justiça, a virtude, o amor e a política, o Sócrates ficava com aquela cara de paisagem, piscando os olhos e dizendo: "Poxa vida, que interessante. Mas me explica uma coisa, o que é exatamente a justiça? Porque eu, veja bem, sou só um ignorante." Os caras ficavam malucos. Porque para os atenienses daquela época, e para a gente hoje, admitir que não sabe é um atestado de burrice. Sócrates transformou o só sei que nada sei numa arma letal contra a chatice alheia. Ele percebeu que a maior parte das opiniões que circulam por aí não passa de eco. É barulho requintado. É gente repetindo o que ouviu alguém mais articulado falar 5 minutos antes, só para garantir o seu lugar na rodinha. Só que Sócrates fazia isso por método. A gente faz por pânico. A gente tem pânico de ficar de fora do coro. Se todo mundo tá indignado com o tom de voz da cantora no festival de verão, você sente que se mantiver a boca fechada, vai ser empurrado para a margem da história. É uma pressão ridícula. A internet virou um tribunal de pequenas causas onde todo mundo é juiz, promotor, réu e plateia ao mesmo tempo, e o veredito tem que ser dado antes do café esfriar. Aí você se pega criando rascunhos de textão na cabeça enquanto lava a louça. Você tá lá enxugando um copo e elaborando a frase perfeita para rebater um comentário anônimo numa postagem que você nem concorda tanto assim. Se ele vier com esse argumento, eu vou responder com aquele dado que eu vi no Twitter ontem à noite. Olha que loucura. Você tá gastando a água morna da sua pia e o seu oxigênio mental, que já é escasso, para vencer uma discussão imaginativa com um avatar que tem a foto de um cachorro de óculos escuros. A gente virou refém da necessidade de ter um lado. O mundo contemporâneo odeia o meio termo porque o meio termo não dá engajamento. Ninguém clica no link que tem o título. Pessoa sensata acha que o assunto é complexo e prefere esperar para ver. Isso não dá clique, não gera rage, não faz a linha do tempo pegar fogo. O que funciona é o sangue na boca. É o ou você está comigo ou você é o próprio Lúcifer. E o pior é que essa exigência de ter opinião sobre tudo vai corroendo a nossa capacidade de ter pensamento de verdade.
Porque pensamento exige tempo, silêncio, tédio, espaço vazio na agenda mental. Opinião rápida, não. Opinião rápida é fast food da alma. Você consome em 2 segundos, te dá uma sensação rápida de saciedade moral, e daqui a meia hora você tá com fome de novo e com azia no estômago. Título: A ditadura de ter opinião sobre tudo. Roteiro: sabe quando você tá no meio de uma roda de conversa na cozinha da casa de alguém, todo mundo com copo de plástico na mão, e alguém joga aquela frase clássica: mas qual é a sua visão sobre o geopolítico do país X? E você sente aquele pequeno calafrio na base da nuca. Não porque você se importa profundamente com o país X, aliás, até 5 minutos atrás você achava que ele ficava na Europa Oriental e agora descobriu que é na África, mas porque você sabe que o silêncio é proibido. Se você disser sabe que eu não sei o suficiente sobre isso para ter uma opinião formada. O silêncio que se segue na mesa tem o peso de uma acusação moral. A pessoa te olha como se você tivesse admitido que chuta cachorro na rua. Parece que não saber é um defeito de fabricação. É um bug no sistema da nossa personalidade digital que a gente trouxe para o mundo físico. A gente foi adestrado para acreditar que a nossa identidade é um mosaico colado com opiniões firmes. Se você tira uma pecinha, o muro cai. Só que a vida real não é um feed de notícias. A vida real é cheia de zonas cinzentas, de coisas que a gente simplesmente ignora, e, pior, de coisas sobre as quais a gente tem o direito sagrado de não querer saber nada. Lembra do Sócrates? Aquele grego velho que andava descalço por Atenas e enchia o saco de todo mundo na praça pública. O grande mérito dele, segundo o próprio Deleuze, não era dar respostas geniais. O Sócrates era um chato profissional porque ele passava o dia inteiro dizendo: só sei que nada sei. Imagina o nível de cancelamento que o Sócrates sofreria hoje se ele entrasse no Twitter. Em 2 horas ele estaria banido por falta de conteúdo relevante. Porque a sabedoria socrática raiz, aquela que incomodava os políticos da época, era exatamente a coragem de assumir a própria ignorância. O Sócrates fazia o papel do idiota útil, mas no bom sentido. Ele olhava para o sujeito que tinha certeza absoluta sobre a justiça, sobre a religião, sobre a política, e fazia aquela pergunta inocente que desmanchava o castelo de cartas: o que é exatamente a justiça que você defende com tanta fúria? E aí o sujeito gaguejava, soava frio e percebia que estava repetindo o que ouvia o vizinho falar na feira. A nossa urgência de ter opinião é o exato oposto disso. A gente tem medo do vazio. Ter uma opinião pronta é um colete à prova de balas contra a vertigem de olhar para dentro e não encontrar nada além de um eco vazio. É mais fácil vomitar um textão decorado sobre um assunto complexo do que admitir para si mesmo, olhando no espelho do elevador enquanto sobe pro 10º andar, que você não faz a menor ideia de como o mundo funciona. E tá tudo bem não saber. Essa é a grande piada trágica. O universo não vai parar de girar porque você não tem um posicionamento ético sobre a nova diretriz estético-cultural que virou assunto no TikTok nas últimas 4 horas. Olha para a sua geladeira agora. Pensa nas coisas que estão lá no fundo da gaveta de legumes. Tem aquele maço de coentro que você comprou semana passada com a intenção genuína de virar uma pessoa gourmet, e agora ele tá lá, murcho, virando uma lama verde, fedida, que você vai ter que jogar fora com vergonha. A gente aceita com uma facilidade absurda que o coentro estrague, que o tomate fique mole, que a planta do vaso da sala seque porque a gente esqueceu de molhar na terça-feira. A gente aceita a nossa incompetência para cuidar de plantas, a nossa incapacidade crônica de lembrar onde colocou a chave do carro, o nosso fracasso homérico em tentar aprender alemão pelo aplicativo no celular. A gente perdoa todas essas pequenas falhas cotidianas com um sorriso amarelo. Mas na hora de emitir um parecer definitivo sobre a conjuntura social global, aí não. Aí a gente exige de si mesmo a precisão de um prêmio Nobel de Economia. É uma cobrança esquizofrênica. A gente se perdoa por ser tonto na vida prática, mas se culpa mortalmente por não ter um hot-take brilhante sobre o algoritmo que mudou ontem. Montaigne, aquele filósofo francês que escrevia ensaios sentado na torre do castelo dele enquanto comia queijo e pensava na vida, dizia uma frase maravilhosa: eu arrasto a minha vida, mas também a minha alma. E o que ele queria dizer com isso? Que a gente é feito de inconsistências. No dia você acha uma coisa, no dia seguinte chove, o joelho dói, você come um pão de queijo frio na padaria da esquina e de repente a sua opinião sobre a humanidade inteira muda porque a sua glicose estabilizou. A nossa mente é um bicho mole, influenciado pelo clima, pelo sono mal dormido, pela dor nas costas e pela cor da luz do quarto. Como é que a gente tem a empáfia de achar que as nossas opiniões, especialmente aquelas que a gente defende com dentes e unhas nas redes sociais, são monumentos de granito indestrutíveis? Elas são feitas de gelo no sol do meio-dia. Elas derretem. E o alívio que vem quando a gente aceita derreter é gigante. Experimenta fazer um exercício hoje à noite, quando o celular vibrar com aquela notificação de um grupo de família onde alguém mandou um vídeo absurdo, cheio de certezas absolutas.
Em vez de formular a resposta na sua cabeça, em vez de preparar a réplica ferina com dados estatísticos tirados da sua imaginação, faz o teste do nada. Só respira fundo. Olha para a xícara de café na pia que tá acumulando borra desde o almoço. Deixa o assunto passar. Deixa o outro ter a última palavra. Deixa o mundo continuar girando na sua burrice coletiva sem a sua preciosa e indispensável chancela intelectual. O mundo aguenta. A sua sanidade mental, infelizmente, não aguenta mais 3 rodadas de debate inútil com desconhecidos. Vai lavar essa xícara, vai olhar para a janela sem procurar sentido em nada por uns 2 minutos, e deixa a tua opinião guardada na gaveta, junto com o coentro murcho. A vida é curta demais para a gente desperdiçar o pouco de paz que sobra tentando ter razão sobre tudo. É isso. Vai lá viver um pouco em paz. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o link aí.